Olá, as sanfonas estão silenciadas no Parque do Povo, mas no Paraíba Online ainda estamos sob os efeitos dessa festa grandiosa e duradoura que é o maior São João do mundo em Campina Grande. E para fechar essa série especial do Pelo Avesso, dedicada à realização dos festejos juninos, nós vamos conversar hoje com Zé Arimatea Lima, poucos conhecem, mas Zé Sereco, a cidade e o estado inteiro Todo mundo conhece. Prazer em tê-lo conosco. O prazer é todo meu, eu sou fã. Sempre quis essa chance de ser entrevistado por você, porque para mim você é uma referência grande de jornalista na cidade e no estado inteiro. Suas origens, é de onde? Então, daí. Minhas origens, eu nasci numa cidade chamada Cubati, que eu brinco e chamo de Cuba. Eu nasci em Cuba e quando vim para cá, de Cubati para cá, com 13 anos para fazer o curso do Senai. Porque nas cidades do interior não tinha escola, tudo, tinha até um certo tempo, depois não tinha mais. E aí, em Cubati, a gente tinha um grupo de teatro criança, isso tipo 14 anos, adolescente mesmo. E nessa brincadeira, numa literatura de cordel, a gente fez uma peça onde eu fiz o Sereco, certo? Este nome vem comigo desde sempre. E aí, pronto, isso em 74, quando dá 78, que eu venho para cá para fazer o curso do Senai, passo na seletiva, que era uma coisa grande, estudar no Senai era um colégio. Era uma espécie de vestibular, né? Era um vestibular. E aí, passo para o Senai, estou estudando mecânica de automóvel, que não tinha nada a ver comigo, mas minha mãe tinha medo que eu morresse com elétrica, então me pedia para não fazer elétrica. Aí, um amigo meu que estudava no Senai fazia teatro infantil com Raimundo Formiga. E aí me chama para o teatro, diz, vamos comigo no teatro, eu tenho um ensaio hoje, tarará, era meu vizinho. Foi, quando eu chego, eu nunca gostei de peça infantil, sempre já gostei de teatro mais adulto. Aí, estava tendo um ensaio da peça infantil, eu subi para conhecer a sala grande do teatro, isso era teatrinho ali embaixo, ainda no formato antigo, antes da reforma. Quando eu chego lá em cima, estão ensaiando uma peça chamada Antônio Meu Santo, que era a mesma que eu tinha feito em Cubati, Olha. certo? E que faltava o Sereco. Era dirigido por Carrapeta, o famoso Luiz Holanda. palhaço Luiz Holanda, que era professor do Colégio 16 de Julho, e Toninho Nunes, que era um ator já do grupo de Dona Lourdes Ramalho, já era diretor, tudo. E faltava o Sereco e eu tinha o texto na língua. Aí eu disse para Joel, que era o grande cenógrafo de Campina, antigamente era Joel. Olha, eu sei esse texto todo. Aí ele disse, olha, esse menino está dizendo que sabe o texto. Na mesma hora eu já subi no palco. E aí estreamos no Festival Colegial, era um ribuliço danado na cidade, porque o Festival Colegial movimentava a cidade inteira. E lá ganhamos o melhor espetáculo e melhor ator coadjuvante Sereco. E daí eu virei Sereco. No outro dia eu não era mais José, e eu fiquei agoniado, porque eu dizia, cadê meu nome? Eu só sou um personagem. Aí Andréa Mota, que era uma produtora, passa-se um tempo, eu virei Sereco, fui pro teatro, conheci Marcélia Cartacho e o elenco dele, quando eles eram ainda, antes do Urso de Prata de Berlim, antes de ela ter feito A Hora da Estrela. Eles eram de Cajazeiras e a gente de Campina. E aí, quando Marcélia ganhou o Urso de Prata, tudo isso, faz A Hora da Estrela, vem fazer um filme na Paraíba e diz, eu tenho um amigo chamado Sereco, em Campina Grande. E a produtora que me conhecia como José, dizia, eu tenho um amigo chamado José. Quando chegou, o José era a pessoa e o Sereco era a mesma. Aí daí meu nome passou a se chamar José Sereco. Porque a Andréa disse, não, vou lhe batizar artisticamente como José Sereco. E aí eu resgatei meu José, não perdi mais nunca, e continuo como Sereco. Estamos falando da década de 80, 78 para 80. E essa carreira teatral avançou muito? Avançou, eu cheguei a trabalhar com o Moncho Rodrigues, cresci, quer dizer, já passei a ser figurante no texto, na peça de Dona Lourdes Ramalho, que era o grande grupo de teatro de Campina, que era o Grupo Feira, que já viajava para o Festival de Curitiba, que já ia para os grandes festivais, já tinha feito Mambembão. E aí, quando o Moncho veio dirigir em Campina, eu fiquei 10 anos com ele. E aí aprendi teatro, tudo, mas aí começa a coisa do São João, né? Na vida. E aí, como é que se deu essa bifurcação? Então, teatro, São João? Daí
teatro ali, eu morando na Major Belmiro, para passar para o Parque para Sebastião Donato, a gente passava numa ponte de madeira, que existia no Parque do Povo, tinha uma ponte de madeira, porque a água do canal passava por debaixo, que ainda hoje passa por debaixo do Parque do Povo, tem um canal ali embaixo. Ninguém sabe, mas ainda existe. Os famosos coqueiros de De José Zé Rodrigues. Rodrigues. Eu vi os coqueiros de Zé Rodrigues. Essa imagem eu vi ele sendo destruído, tudo, e pavimentando tudo aquilo. Aí, na casa de Ronaldo, no primeiro São João, a gente é amigo dos filhos de Ronaldo já desde adolescente. Eu grampeei, ajudei a grampear a primeira carreira de bandeira do Parque do Povo, sem saber que eu ia depois virar decorador daquela festa, que a festa ia tomar as proporções que tomou. A gente na casa de Dona Glória grampeando as bandeirinhas que as voluntárias tinham cortado, porque o Parque do Povo só tinha 3 postes no primeiro São João. Era um triângulo de bandeira que a gente botou e 3 balãozinhos em cada poste. Ponto. Isso era a maior decoração. Isso dava 300 metros de bandeira. Hoje em dia são 179 quilômetros de bandeira. Então, aí, pronto. Fiz essa carreira, São João estourou, Ronaldo criou o Parque do Povo. Aí chegou-se a necessidade da festa tomar uma proporção mais nacional. Foi quando o Cássio veio e trouxe a equipe da Globo para cá, que veio o Keller Veiga com a equipe dele, que nós fizemos uma curadoria com eles de cenografia, de decoração, de tudo. Ele era um cenógrafo incrível, e aí a gente aprendeu cenografia e tomou conta do Parque do Povo, e até hoje estamos lá. Deixa eu só voltar desse capítulo, Sereco, porque me parece oportuno pontuar esse caráter essencialmente ou até totalmente de mutirão, né? Do começo do São João. A parte embrionária do Parque do Povo. Posso dizer, Ronaldo criou a festa, mas boa parte de arregimentar pessoas para que aquela festa desse certo coube a Dona Glória, que tinha um trabalho com um monte de voluntárias, que convidou Marizinha Pedrosa do Beco 31 para botar a primeira barraca do São João, a Esquina, a Boate Esquina, que não sei se você chegou a dançar nela, se lembra da Boate Esquina, na Maciel Pinheiro. Teve o primeiro bar da Esquina. Dona Glória foi muito importante para que essa festa tivesse o lado profano, vamos dizer assim, mas o lado de quermesse. O primeiro Sítio São João, a primeira casinha do Sítio São João foi lá no Parque do Povo, foi criado pelas voluntárias e por ela. Seu Lagoa Seca ainda está viva, o que fazia a casinha de taipa, trabalha hoje no Açude Novo, eu acho fantástico, porque ainda está lá, firme e forte. O que é que você lembra aí da concepção, construção e inauguração da pirâmide? A pirâmide era muito engraçado, porque a gente ia de tarde olhar os esqueletos da pirâmide, o formato, na realidade é uma pirâmide, mas na realidade é uma fogueira. Carlos Alberto, quando desenhou uma fogueira, tanto que ela foi laranja por muito tempo, o telhado laranja, porque era uma fogueira, era aquelas colunas de madeira para preencher de cimento armado, todas, e a gente ficava sem entender nada daquela pirâmide. O que é que vai ser isso? E virou grande. Eu digo que a pirâmide é tão importante para Campina quanto é o Padre Cícero para o Juazeiro, entendeu? A pirâmide é um canto sagrado da cidade, onde aquela festa começou. Era um palhoção de palha, depois os bombeiros não podiam mais ser de palha, porque podia acontecer um acidente, e foi quando o Ronaldo fez a pirâmide, e enquanto concepção cênica foi maravilhoso, porque deu uma estrutura. Antigamente ela tinha a ferragem dela era espacial, que a gente podia andar dentro dela. Ia bater lá no teto, depois da mudança que teve a reforma, mudaram a ferragem. Hoje em dia a gente precisa de plataforma para subir lá em cima, mas antigamente não, você andava por dentro, porque era feito um espaço cultural de uma pessoa, todo espacial o formato. Então a pirâmide era muito bonita, era muito moderna para a época. E o Parque do Povo, eu lembro do primeiro ano da estreia, estava Pelé aqui em Campina, um monte de gente da Embratur, e que dizia, essa festa está muito bonita, mas precisa de mais estrutura para virar uma festa nacional.
Antes de entrar na sua praia, na ornamentação, pessoalmente, qual foi assim, um momento que marcou, que você disse, esse São João vai pegar, essa festa vai pipocar? Eu tenho no coração a primeira, porque era uma festa que, o primeiro ano do São João, limpou o terreno, era na lama, a gente acabou aí alguns tênis caros, uns All-Star que a gente tinha na época, era caríssimo, porque era tudo importado, aí era caro, mas era um São João que a cidade abraçou. O primeiro ano não tinha turista, só tinha campinense, e nós aguentamos 30 dias de lama, e dançando forró naquela pirâmide, todo mundo de baixo, naquele palhoção. Então acho que isso é o que marcou, mas essa festa vai dar certo, o negócio é bom. É tanto que a gente, no ano, quando acabou o São João, tem a mesma saudade que tem hoje. Vamos, meu Deus, agora é só ano que vem. E tá no nosso, na veia, sangue, nordestino, forró, tudo isso tá na veia. Marco um do Parque do Povo, só resgatando o que você contou para a gente até aqui. Marco um da festa, voluntariado, preparando a ornamentação. Marco 2, Cássio Cunha Lima, já como Isso. prefeito, contrata a equipe da Globo para atuar na cenografia do Isso. evento. Aqui em Campinas existia o Fabricão da Madeira. Eram uns galpões onde um monte de marceneiro, Bairro do Cruzeiro, né? no bairro do Cruzeiro, que foi criado, era um projeto que a prefeitura dava as ferramentas e o marceneiro trabalhava lá, chegava com o seu material, fazia, enfim, todo esse pessoal foi convocado pelo pessoal da Globo para fazer junto com eles a Catedral, o Eldorado e o Paço do Telégrafo. Foram os 3 primeiros prédios, cenograficamente, que a gente fez. A catedral era muito bonita porque era de 1 para 1, a mesma altura que era a catedral era a mesma de lá, de cenografia. Hoje em dia não é tanto, não. Mas deu um trabalho grande. A gente aprendeu a mexer com espuma expandida, que naquela época era uma novidade de fazer cenário que parece tudo de cimento, mas era tudo de isopor, que é para ser leve, para poder. Aí, vou voltar ao ponto. Como é que se deu aí essa transição da volta da Globo, da saída de cena da Globo para os nativos Então, novamente? aí mais uma vez, vieram 2 anos, já não precisou mais. Os marceneiros daqui já sabiam montar a catedral, estava toda numerada. Eu lembro que aquele espaço que foi o Forroc virou um depósito da prefeitura e Josivaldo arrumava rua por rua de madeira e prendia todinho para poder aproveitar no seguinte. Isso era, mas era muito precário para a questão de cenografia, de você se estragava muito porque as madeiras eram baratas, passava um ano, dava bicho, tinha que trocar. A água, às vezes, né? Água, outra coisa, era muito engraçado, porque você dava o espaço e as pessoas traziam resto de guarda-roupa para fazer as divisórias, desmontava a mesa e fazia sua barraca. Parecia um sem-teto. Era assim, quando você vai no Museu de São João e olha a imagem daquelas barraquinhas, cada lona de uma cor, parecia uma invasão de sem-teto. Que aí foi quando disseram, não, a gente precisa melhorar este visual para poder isso virar. Foi quando veio esse pessoal e foram embora e deixaram essa cimento plantada. Eu aprendi na marra, como diz a história, usando bandeirinha, fazendo decoração com bandeira de São João, que aí já vem outra também, essa coisa de Cubati. A gente decorava o clube de Cubati, que mulher não entrava, só nos dias de festa. Era um clube fechado para homem, que tinha bilhar, tinha essas coisas, mas só quando tinha festa que as mulheres iam. Então, quando eu ia decorar, os homens passavam grude nos cordões, grude é aquela cola feita com goma. E a gente, criança, ia colar nas bandeirinhas de papel de seda. E fazia um teto incrível, de casa de abelha, como a gente chamava. Então eu sonho em fazer isso um dia, eu vou fazer isso um dia no Parque do Povo, vou reproduzir aquilo que eu aprendi quando criança. Mas, quando esse povo foi embora, a gente já tinha esse know-how, que ela já tinha explicado direito como montar, porque eles vieram exatamente para isso, para ensinar.
Hoje é muito fácil em Campina Grande. Hoje é o que se diz transferência de tecnologia. Tecnologia. E hoje, outra coisa, por exemplo, eu ainda vejo marceneiros trabalhando com cambota. Cambota é uma forma de fazer coluna para grandes óperas, que a catedral tem umas colunas enormes na entrada. Então era feito as cambotas, tudo isso, que era a base dos cenários de ópera. Isso eu tinha aprendido com Joel também no teatro. Porque Joel ensinava para a gente como fazer cenário de tecido virar um palácio. E isso era incrível, porque Campina não tinha condição, a gente não tinha muito material, não tinha nada. Com o pouco que fazia, a gente fazia grandes balés em Campina, com Estelita Cruz, que tinha o Lago do Cisne, esses grandes balés, a gente era quem fazia cenário. Deixa eu avançar um pouquinho. Quando é que chegou a vez de você ser o protagonista dessa decoração? Aí Cássio chama, depois que o povo da Globo vai embora, e diz: você vai assumir agora a decoração. Silvia, eu estava morando em Salvador, trabalhando com o Moncho Rodrigues, que era o diretor espanhol, disse: venha-se embora que você vai assumir isso. E aí eu vim e fiz a pirâmide de Fuxico. Que foi Sem hesitação, né? Não pensou duas vezes. Não, eu já tinha, eu gostava do São João, já tinha essa vontade. Já estava com know-how e debaixo da pirâmide, minha mãe, com 80 anos, foi quem coordenou a fábrica, porque ela fazia fuxico de verdade, só que ela me disse, eu disse: mamãe, eu não sei o que fazer. Ela disse: eu não faz a pirâmide de fuxico. Eu disse: mas aí, 3.000 e tantos fuxicos. Quem faz? Ela disse: eu faço, me dê 2 pessoas. E isso ela fez e coordenou. Os 3.000. Na luta contra o relógio, né? Na luta contra o relógio. E isso era uma dificuldade, porque a gente, para conseguir tecidos baratos e populares, era uma trabalheira, porque não tinha em Campina, era caro, a prefeitura não liberava, essas coisas todas. Mas, enfim, fizemos a pirâmide, aí eu tomei gosto, e aí já estou há 32 anos nesse negócio. Como é que é a idealização e o planejamento da decoração hoje em dia, Seré? Hoje em dia é uma coisa assim. Primeiro, como você trabalha para uma empresa privada, acaba indo para o financeiro. Como diz a história, o Zé Papé é quem manda. Então, eu tenho uma ideia e que custa X. E eles com certeza vão me dizer: olha, diminua aqui nisso, vê, e você tem que ir se adequando ao que tem, ao quanto dá e como pode, e sendo criativo também. A Feira de Campina é o meu melhor celeiro, é de lá que eu tirei quase tudo do que já fiz no São João. Mas assim, deixa eu voltar um pouquinho de como é que é o seu processo antes de mostrar o projeto Aí é para engraçado. produções, como é que você começa a imaginar essa proposta? O ano passado eu tive a ideia da pirâmide, o ano passado. Desse ano eu tive o ano passado. Quando eu acabei de montar o ano passado aí eu tinha visto uma matéria sobre um lustre, numa mesquita árabe de não sei quantos mil anos, toda de cristal, tudo naquela dimensão. Eu disse: eu não posso fazer de cristal, mas eu vou fazer de balão. E fiz aquele lustre desse ano. É o mesmo tamanho do lustre da mesquita, tem 5 de diâmetro lá em cima e vai descendo, são 40 balões. E eu tive baseado nisso. Outro ano eu ia na feira sem ideia para a pirâmide. Eu disse: meu Deus, me deu uma ideia para eu fazer a pirâmide, porque está vazio o negócio. Que a gente tem os brancos criativos. Aí passa uma mulher com vestido de quadrilha e assim, dá a rabistaca com um vestido aqui nas costas, segurando numa ombreira. Quando eu olhei um detalhe do vestido, estava a pirâmide prontinha. Eu só fiz tirar a foto, bati e reproduzi aquilo com 23 metros de altura, tudo, entendeu? Então é muito daí. Uma vez eu ia para Esperança de moto com um amigo meu que tinha carro antigo e que ia comprar sucata, porque não tem mais. Para Belina 77 não existe mais peça, né? E aí passo numa cruz de beira de estrada. Quando eu olhei lá dentro, tinha uma decoração pronta. Assim, tava lá o arquinho de flor, tarará, tudo. Daí eu fiz uma decoração baseada naquilo. Às vezes um estalo, uma coisinha, você cria e desenvolve. Aí vai-se embora. Aí eu botei o nome dessa decoração de cruz de beira de estrada e na volta
ainda acendi uma dúzia de vela para aquela alma que me deu aquela ideia, que eu não sei quem é, mas é por aí, entendeu? É do mais simples, às vezes. Já tem engendrado ano que vem, já ou ainda está no barco zero? Não, engendrado ano que vem eu tenho o teto da parte de cima. Eu já tive uma ideia boa, já para fazer ela, e agora acabo indo, tendo que medir, saber quanto custa, se é aceito aquilo, ideia, se é aquilo. Fala-nos um pouco, Sereco, da evolução dos tipos, das qualidades e do refinamento da matéria-prima que você tem usado ao longo dos anos. Deixa eu te dizer, eu estou um pouco preocupado com um tecido que é dado como nordestino, mas que é feito em Minas e que veio da Índia, mas é nordestino, é a chita. A chita, feita em Minas, é no tiá, toda uma cadeia produtiva que a China está fazendo com tecido sintético e no custo lá embaixo. Então isso me incomoda saber que a gente não está usando mais aquele tecido que é isso aqui, chita como isso aqui, que é um tecido popular que está se acabando e vai acabar uma cadeia produtiva toda, porque a China é destruidora, né? Predadora. Predadora. Então, materiais, por exemplo, São João é muito bom, porque ainda a feira produz balaio, produz colchão de palha, tudo isso me serve como inspiração ou como forma de decoração. Eu já usei balaio, já usei tudo da feira, esteira, tudo isso a gente usa. Claro que os materiais hoje vão melhorando. Hoje em dia, com a tecnologia, você pode imprimir uma textura de palha para fazer um grande espaço. Tudo isso tem essas tecnologias que melhoraram. Mas no fundo, São João, você vai na base, na cultura, que daí você não erra nunca. É feito vestido preto. Uma mulher de vestido preto não erra nunca. Então, qual é o grau de reaproveitamento que tem nessas decorações? é um problema. Por o seguinte, as bandeiras eu não tenho reaproveitamento nenhum. Porque toda a gordura produzida no Parque do Povo, quando sobe, se agarra nas bandeiras. E aí, se você guardar de um ano para outro, tem um bicho chamado rato, que lá no depósito vai lá e vai roer onde tinha gordura. Quando você abrir a bandeira, elas estão todas furadinhas, já está tudo. E como Campina tem um clima de esquenta de dia e de noite esfria, então os materiais se expandem e voltam. As bandeirinhas, o cordão, é de polipropileno, mas precisa ser grampeado. Se for costurado, quando se expandir, que esticar, vai rasgar. Então, tem que ser grampeado, eu tenho que ter pessoas trabalhando. Eu contrato 40 pessoas todo ano eu gero 40 empregos para fazer a festa de São João. É uma média empresa nesse período de São João. Um detalhe, ainda sobre essa questão da decoração. Você falou há pouco que tem ideia de fazer ainda uma decoração com base na sua terra natal. Infância. Há uma outra decoração que você imagine e que, do ponto de vista financeiro, ela é ainda inviável? Eu tentei fazer esse ano, que era transformar o túnel na passagem do Evaldo Cruz na Feira Central. Eu queria trazer a feira e pendurar ali. O que eu fiz com estandartes e forrei de chita, eu ia trazer a feira de flor, ia pendurar flores com as latas iguais, mas com um custo muito alto para trazer isso. Então a feira ainda está no meu imaginário, aquilo ali vai ainda render, porque é muito bonito você resgatar a feira para a gente, entender isso na festa. E decoração nos outros pontos da cidade, como é que é a concepção? Aí varia, por exemplo, Bar do Cuscuz. Eu fiz o de Recife, fiz o de Campinas, o de João Pessoa, e seguindo a mesma linha, porque é uma franquia, né? Vamos dizer, tá lá. Se você chegar no de Campinas, vai parecer São João. Se chegar no de Recife, vai parecer São João. Se chegar no de João Pessoa, também vai estar com cara do São João. E aí varia do contratante, do que quer mais chique ou mais popular.
Isso aí é variável. Mas na cidade em si é mais bandeirinha e balão, que é o símbolo do São João. O o Museu Digital, a gente fez tudo. Pronto. Ficou muito legal. Como o Museu Digital é uma coisa digital, mas eu já estou usando bandeirinha de neon. Já é uma tecnologia de LED neon, que ficou bonito. As entradas da cidade foi contigo também? Não, as Não. entradas das entradas é a prefeitura. Meu contrato com a arte, produção, é Galante, Catolé de Boa Vista, São José da Mata, Açude Novo, Parque do Povo e Vila do Artesão. Nessa correria toda, dá tempo de fazer a decoração da sua casa no São João ou passa batido? Não, João lá em casa nasce primeiro. Oxe, São João nasce primeiro. Eu estendo, boto bandeirinha, só não faço fogueira mais porque não pode. Mas sou a favor ainda de voltar às fogueiras, porque eu sei que tem a questão da ecologia, por conta da madeira que é cortada, mas era tão bonito ver ir 6 horas da noite para Bodocongó para ver as fogueiras ser acesas. Essas coisas a cidade perdeu. Pois é, fazia parte do São João. O né, cheiro de madeira queimada, de lenha queimada na cidade do São João era lindo. Soltar balão, a gente não solta mais porque ficou perigoso, mas os balãozinhos da gente só tinham 1,5 m. Quando subia, não dava 2 balançadas no vento, pegava fogo. Quando caía, já não tinha mais. Você atua também fora do período junino, né? É bom frisar, né? Rapaz, eu faço Natal, decorações de Natal. Além de cenografia, para balé, faço o balé de João Pessoa, o balé, o balé popular da Paraíba, da universidade. Eu faço cenário dele já há um bocado de ano já. E faço decoração de Natal. Vou para Belém do Pará agora na COP, já fazer a decoração de Natal e do Círio. E Natal no Rio Grande do Norte e Ponta Negra também. A gente faz o núcleo de Ponta Negra todinho. Depois de o Parque do Povo pronto, frequenta o Parque do Povo à noite para inspecionar ou para participar da festa? Não, para participar. De dia eu vou de manhã no Parque do Povo, olho para ver se tem alguma coisa fora do lugar, se caiu uma carreira de bandeira para repor, porque é um plantão 38 dias. Né? Geralmente requer muita reposição ou não? Não. Esse ano foi tudo muito seguro, estava muito bem organizado, tudo bem amarrado, não caiu nada, caiu 2 carreiras de bandeira. Então a gente tem um vão aí bom. Seleco, a gente tem na parte final 3 perguntas que têm sido comuns a todos os nossos convidados e eu vou fazê-las literalmente agora a você. Primeira pergunta desse especial Pelo Avesso Junino. Se você pudesse, qual memória do São João de Campina Grande você gostaria de eternizar? Se eu pudesse... Uma imagem... Dona Lenira, que era uma mulher que cuidava das quadrilhas de Campina Grande, era ver como ela organizava. Campina Grande já teve 300 quadrilhas. E isso era muito bom por causa de uma pessoa. Então, ver Dona Lenira de novo tomando conta, eu sei que não pode mais porque ela já foi, mas... Lembrar dessa imagem. Lembrar dessa imagem dela cuidando das quadrilhas, era uma pessoa incrível. Segunda pergunta, Seleco. Na hora da fome, para escolher uma única opção de comida, de alimento, o São João tem gosto de quê? De pamonha, de milho verde, de festa. Eu não bebo, então eu adoro comer. Ir para o Parque do Povo para comer. Gosto de comer pamonha, gosto de comer canjica, gosto de ir para Aventura, Manel da Carne de Sol. Eu gosto das comidas nordestinas. Se pudesse escolher apenas um, qual seria o forró da sua vida? A música? Sim. Gente, Feira de Mangaio. De Sivuca. De Sivuca, claro, cantado por Clara Nunes, que é a primeira versão, que é a mais bonita. Foi um prazer conversar com você e parabéns por essa dedicação. Obrigado. Por essa dedicação cotidiana ao maior São João do mundo. Faço com amor, Arimateia. Pode ter certeza que não é só dinheiro, não é só a produção, não é aquele crachá para você entrar em tudo. Tem um amor. Se você não botar o coração naquilo que você faz, não adianta de nada. Com essa conversa prazerosa com José Seleco, estamos concluindo essa temporada especial do Pelo Avesso, dedicada ao maior São João do mundo de Campina Grande. Muito em breve teremos a continuidade
de outras entrevistas com esse produto especial do canal do YouTube do paraibaonline.com.br. Até breve.